Depois de muito insistir, finalmente consegui que minha avó compartilhasse uma de suas histórias. Ela tem várias, principalmente de quando era criança, mas esta é a que ela tem mais presente em sua memória por ser a mais recente de todas. Eu a ajudei a corrigir a ortografia e alguns detalhes de pontuação, mas o que vou publicar é exatamente como ela escreveu. Ela tem alma de escritora, embora não tenha conseguido terminar o ensino fundamental. Então compartilho esta história da minha avó e espero que vocês a apreciem tanto quanto eu. Isto é o que ela escreveu. Sempre fui uma mulher de fé. Desde que me entendo por gente, minha vida girava em torno da igreja. As missas de domingo, a adoração ao Santíssimo, as festas patronais, tudo isso preenchia meus dias e eu me sentia feliz em poder servir a Deus na terra. Mas os anos não passam em vão, filhos, e quando o corpo já não aguentava mais, tive que parar de ir. Minha família dizia que eu já tinha feito o suficiente, que agora deveria descansar, mas algo mudou na casa quando parei de ir à igreja. No começo pensei que fosse coisa da minha imaginação. Afinal, havia passado tantas décadas dedicada à vida religiosa que talvez minha mente precisasse se acostumar à quietude. Mas não era só a minha cabeça, era algo mais. Lembro-me de uma noite em particular quando começou. Estava deitada na cama, rezando meu rosário antes de dormir, como sempre fazia. Tudo estava em silêncio, exceto pelos estalos da casa, já velha como eu. De repente, senti um vento muito estranho percorrer o quarto. Fiz o sinal da cruz, mas algo não me deixava tranquila. Sentia que havia algo mais no quarto. Não conseguia explicar, mas tinha certeza de que não estava sozinha. Não havia de onde o vento pudesse entrar, mas quando comecei a procurar no quarto, notei algo que gelou meu corpo. A pequena cruz que eu tinha na mesinha de cabeceira, a mesma que me acompanhou por tantos anos, estava torta, ali mesmo, na penteadeira onde eu a havia deixado, mas torta, como se alguém a tivesse apertado com muita força. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz quando minha filha veio me ver foi contar o que eu tinha visto. "Ah, mãe", ela disse. "Isso é porque a senhora não sai mais de casa, está começando a ver coisas. Vamos na lojinha da Didi para a senhora ver algumas saias, pelo menos para que você pare de imaginar coisas." Eu não insisti, pois estava mostrando minha cruz torta, e mesmo assim ela não tinha acreditado. O que mais eu poderia dizer? Além disso, talvez ela tivesse razão. Talvez fosse apenas minha mente me fazendo imaginar coisas, mas não foi assim. Naquela mesma noite, quando me preparava para rezar diante da minha pequena imagem do Sagrado Coração, percebi que ela não estava em seu lugar habitual. Havia sido movida quase imperceptivelmente, vocês diriam, mas o suficiente para saber que não estava como eu a havia deixado. A imagem estava de costas para mim, olhando para a parede. De novo, o vento, aquela corrente que às vezes parecia atravessar a casa, e de novo aquela sensação de que algo estava comigo. As noites seguintes foram piores. Cada vez parecia mais claro que havia algo muito estranho na casa. As figuras dos meus santos, os que estavam na prateleira, começaram a se mover todas as noites. Um dia amanheciam olhando para a janela, outro amanheciam caídos, como se alguém os tivesse derrubado no meio da noite. Era como se algo estivesse brincando com eles. Eu tentei ignorar, mas não conseguia. Algo dentro de mim dizia que tudo isso tinha a ver com meu afastamento da igreja. Certa madrugada, ouvi um barulho forte na sala. Levantei-me com dificuldade, apoiando-me pelos móveis, e fui até lá. Chegando, vi que a minha amada miniatura da Basílica de Nossa Senhora Aparecida estava no chão, mas isso não foi o que mais me impactou. Ao me aproximar, notei que havia marcas na parede, como se alguém tivesse arranhado o reboco, formando pequenas cruzes invertidas. Aí sim, fiquei cheia de medo como poucas vezes na vida, mas mesmo assim,
Recolhi minha miniatura e a coloquei de volta em seu lugar, agindo como se não estivesse assustada, sem mostrar fraqueza. Tenho muito apego, pois foi meu falecido marido João que me deu, e me sinto mais perto dele toda vez que a olho. Não contei aos meus filhos sobre isso, já era suficiente que pensassem que eu estava perdendo a razão. Decidi enfrentar o que quer que estivesse acontecendo em silêncio, com minhas orações, como sempre fiz. Mas uma noite, algo aconteceu que mudou tudo, algo ainda pior. Eu estava rezando sentada na sala quando senti uma presença atrás de mim. Não era apenas uma sensação, não era o frio ou o vento de antes. Era algo real. Lentamente me virei para olhar de relance e vi algo. Era uma figura escura, toda de preto, não mais alta que eu, parada atrás de mim, como se quisesse ver o que eu estava rezando, espiando meu rosário. Eu a reconheci imediatamente. Se parecia com uma figura de madeira negra, uma virgem que nos haviam dado, que tivemos em casa por muitos anos quando eu era criança, e que um dia, do nada, desapareceu. Sempre a tive muito presente em memória porque meu pai, que nunca foi religioso, me disse que a viu partir. Que uma noite a virgem saiu caminhando e foi em direção ao fim da rua, onde antes não havia casas, apenas um caminho que levava ao mato. Agora estava ali, de alguma forma parada atrás de mim. Tentei rezar, mas as palavras não saíam. Pela primeira vez na vida, o medo me paralisava completamente. Naquele momento, compreendi que tudo o que havia acontecido não era coincidência. Algo, ela, havia estado movendo meus santos, zombando da minha fé, tentando me fazer duvidar, ou algo que tomava a forma dela. Com toda a força que me restava, consegui murmurar uma oração, e instantaneamente a figura que eu via de relance se desfez, como se tivesse se dissolvido no ar. Mas as marcas de sua presença ficaram na parede, ficaram na minha alma. Não sei porquê, não entendo. Mas desde o dia em que a vi, as coisas voltaram ao normal, ou pelo menos é o que quero acreditar. As figuras não se moveram mais, e o vento das noites foi se dissipando. No entanto, nunca mais voltei a estar tranquila, não como antes. Às vezes, quando estou sozinha em casa, sinto que algo me observa do escuro, esperando o momento em que minha fé enfraqueça, nem que seja um pouco. Quando alguém dedica toda a vida à fé, a Deus, que sem problemas pode não ser o mesmo que o seu, há coisas que esperam o momento certo de atacar, mas não a mim. Nunca fraquejarei perante a Ele. Meus filhos continuam acreditando que o que aconteceu foi apenas parte da minha velhice. Somente minha neta parece acreditar em mim. Esta que se interessou tanto pelas minhas histórias, que me pede para escrevê-las e compartilhá-las. Mas eu sei a verdade, e quando chegar o dia em que eu deva partir deste mundo, não temo o julgamento divino, nem um pouco. Meu marido e eu somos uma equipe de biólogos da vida selvagem, especializados em rastreamento de grandes predadores e estudos populacionais. Frequentemente nos encontramos acampando em áreas remotas por dias, enquanto coletamos dados. Há alguns meses, fomos designados para um projeto no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Geralmente visitamos vários países, mas nunca nos ocorreu nada, até aquele dia. O objetivo era reunir informações sobre os movimentos dos lobos e seu impacto no ecossistema local. Era para ser uma viagem rotineira. Já fizemos isso inúmeras vezes antes. Mas o que aconteceu durante aqueles 3 dias em Yellowstone ainda me assombra. Chegamos ao nosso acampamento designado em uma tarde de terça-feira. O clima estava perfeito, com céu claro, uma leve brisa e a promessa de uma noite estrelada à frente. Enquanto montávamos nossa barraca e equipamentos, lembro-me de me sentir animada com o trabalho que faríamos. Meu marido, que vou chamar de Tom para o bem da história, estava de bom humor.
fazendo piadas sobre como deveríamos abrir um resort de luxo na selva com nossas habilidades de montar barracas. Depois de um jantar simples à base de grãos, nos sentamos ao lado da fogueira, revisando nossos planos para os próximos dias. O sol já havia se posto e a floresta ao nosso redor ganhou vida. Eu podia ouvir corujas e pequenos animais se movendo na vegetação rasteira. Era muito pacífico, muito familiar, mas isso não durou muito. Estávamos dormindo na barraca quando, de repente, talvez por volta da meia-noite, Tom se sentou, alerta, fazendo com que eu acordasse também. "Você ouviu isso?" Ele sussurrou. Eu não tinha ouvido, mas o olhar em seu rosto me fez esforçar meus ouvidos. Lá estava, o som inconfundível de passos, lentos e deliberados, movendo-se pelas árvores perto do nosso acampamento. Tom pegou sua lanterna e saiu da barraca. Eu observei enquanto seu feixe de luz cortava a escuridão, varrendo a linha das árvores. Nada, e os passos haviam parado. "Provavelmente só um cervo", ele disse, enquanto voltava para a barraca, mas eu podia dizer que ele não estava convencido. Essa cena se repetiu mais 3 vezes durante a noite. Cada vez que Tom ouvia os passos, ele saía para investigar e não encontrava nada. Quando o amanhecer chegou, ele estava exausto e nervoso. "Juro", ele disse depois do seu 3º copo de café pela manhã. Aqueles não eram passos de animal, eles pareciam humanos. Tentei tranquilizá-lo, sugerindo que poderia ter sido outro campista, talvez até um guarda florestal fazendo rondas noturnas. Mas no fundo, eu concordava. Algo estava errado. Por que não respondiam quando Tom chamava? Por que os sons sempre paravam assim que ele ia investigar? Apesar da falta de sono, tínhamos trabalho a fazer. Passamos o dia seguinte caminhando até nossos locais de pesquisa, instalando câmeras e coletando amostras. Meu marido estava mais quieto do que o normal. Seus olhos constantemente examinavam as árvores ao nosso redor. Eu me peguei fazendo o mesmo. Aquela sensação vaga de desconforto cresceu mais a cada hora que se passava. Era meio da tarde quando as coisas passaram de inquietantes a absolutamente aterrorizantes. Estávamos verificando uma câmera de trilha que havíamos instalado algum tempo atrás, quando Tom congelou. Sua mão apertou meu braço. "Olha", ele sussurrou, apontando para uma clareira a cerca de 50 metros de distância. A princípio eu não vi nada, mas então uma figura saiu de trás de um grande pinheiro. Era alta, incrivelmente alta, e também magra, com membros que pareciam muito longos para o seu corpo. Por um segundo pensei que fosse apenas um truque da luz, sombras de um tronco de árvore ou algo assim. Mas então eu vi a figura se mover. Os movimentos eram trêmulos e não naturais. Eles me lembravam de uma marionete sendo puxada por cordas. A figura deu 3 longos passos na clareira, e sua cabeça girou de um jeito que fez meu estômago revirar. Então, tão repentinamente quanto apareceu, desapareceu, se misturando novamente com as sombras da floresta. Tom e eu ficamos lá, paralisados no lugar. Quando finalmente encontrei minha voz, ela quase que não saiu. "O que foi isso?" "Eu não sei", ele respondeu pálido. "Acho que deveríamos voltar para o acampamento. Agora." A caminhada de volta foi tensa, para dizer o mínimo. Nos movíamos rápido, constantemente olhando para trás. Cada galho quebrado ou farfalhar de folhas nos fazia pular. Quando finalmente chegamos de volta ao nosso acampamento, o sol estava se pondo, deixando o lugar ainda mais assustador depois do que vivenciamos. Por conta do nosso trabalho, nós éramos acostumados a estar no meio da floresta, mas nunca tínhamos passado por algo assim. Nenhum de nós teve apetite naquela noite, mas forçamos a comida de qualquer jeito, sabendo que precisávamos de energia. Não falamos muito, não havia muito o que dizer, eu acho. Sabíamos que ambos tínhamos visto algo que não deveria existir, ou algum tipo de ilusão que realmente nos assustou.
Quando a escuridão caiu, nos retiramos para a nossa barraca. Tom insistiu em ficar acordado para vigiar, mas eu podia ver que ele estava exausto. Eventualmente, o cansaço venceu e ambos caímos como pedras. Não sei o que me acordou. Um som, talvez. Ou talvez aquela sensação de desconforto que vinha nos seguindo o dia todo. Aquela sensação de vazio no estômago, sabe? O que eu sei é que quando abri os olhos, Tom não estava lá. O pânico me dominou. Eu procurei meu telefone ativando o aplicativo de lanterna com dedos duros de medo. A barraca estava vazia e o saco de dormir do meu marido estava empurrado para o lado. Tom? Eu chamei, mas ele não me respondeu. Com o coração batendo forte, eu abri o zíper e saí. A noite estava fresca e quieta. Tudo o que eu podia ouvir era minha própria respiração. Vasculhei o acampamento com o feixe de luz da lanterna, sem ver nada fora do lugar até então. Tom, eu chamei de novo, mais alto desta vez, ainda nada. Várias coisas começaram a se passar pela minha mente. E se algo, ou aquela coisa tivesse atacado ele? E se ele estivesse lá fora, machucado ou pior? Comecei a caminhar em direção à linha das árvores e minhas pernas pareciam ferro. O feixe da minha lanterna parecia pequeno contra a vasta floresta. Eu tinha dado apenas alguns passos quando ouvi. Passos atrás de mim, vindo da direção da nossa barraca. Eu me virei rapidamente e um alívio me inundou ao ver uma silhueta entrando na barraca. Ele deve ter ido ao banheiro ou verificar algo na caminhonete. Sentindo-me um pouco tola pelo meu pânico, eu voltei correndo para a barraca. Você me assustou até os ossos, idiota, eu disse enquanto entrava. Para onde você foi? Não houve resposta, mas eu senti o movimento enquanto ele se acomodava no saco de dormir. Com a lanterna apagada, eu voltei para o meu, ainda um pouco abalada, mas principalmente aliviada. Eu senti o braço de Tom me envolvendo. Isso me fez se sentir muito melhor. Apesar da estranheza dos últimos dias, eu me peguei voltando a dormir. Acordei com a luz do sol brilhando através das paredes da barraca. O braço de Tom não estava mais ao meu redor e o saco de dormir dele estava vazio. Imaginando que ele devia ter levantado cedo, me vesti e saí. Eu avistei Tom perto da nossa caminhonete. Ele estava fechando a porta do motorista. O homem estava horrível, olheiras profundas sob os olhos, cabelo parecendo um ninho de passarinho e seus movimentos estavam lentos. Dormiu mal, amor? Eu perguntei, caminhando até ele. Ele acenou com a cabeça, quase sem conseguir abrir os olhos. Não consegui dormir na barraca de novo. Continuei ouvindo aqueles passos malditos. Acabei dormindo na caminhonete. Eu franzi a testa, confusa. Na caminhonete, espere, quando você saiu da barraca ontem à noite? Ele me deu um olhar estranho. Por volta da meia-noite, eu acho. Tentei te acordar para ver se você queria me acompanhar, mas você estava até roncando. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Tom? Eu disse quase histérica. A que horas você voltou para a barraca? Ele balançou a cabeça. Eu não voltei. Esta é a primeira vez que saí da caminhonete desde meia-noite. Senti o sangue drenar do meu rosto. Se Tom tinha estado na caminhonete a noite toda, então quem ou o que esteve comigo na barraca? De quem era o braço que me segurou enquanto eu dormia? Abri a boca, tentando encontrar as palavras para explicar o que aconteceu, mas nada saiu. Tom deve ter visto o horror no meu rosto, porque ele se aproximou e perguntou: Querida, você está bem? O que está errado? Respirei fundo. Minha voz mal passou de um sussurro enquanto eu respondia. Havia outra pessoa na nossa barraca ontem à noite. Saímos de Yellowstone naquele dia, abandonando nosso projeto de pesquisa. Solicitamos uma transferência para outra área, citando razões pessoais. Tom e eu mantemos essa história para nós mesmos, com medo do que as outras pessoas poderiam pensar.
mas sabemos que nossas experiências foram muito reais e sabemos que aquela coisa não era exatamente humana. Mesmo quando escrevo isso agora, sinto o peso fantasma daquele braço sobre mim. Isso é algo que eu não consigo esquecer. Me faz sentir tão violada e insegura. Eu tento não pensar, mas ainda penso. O que teria acontecido se eu tivesse virado para olhar para aquela coisa deitada ao meu lado no escuro? Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Sou 9 anos mais velha que minha irmã, e o que vou contar aconteceu quando ela tinha 4 anos, quase 5, porque me lembro que foi na época em que fomos comprar algumas coisas para ela entrar no jardim de infância. Naquele tempo ela começou a acordar muito assustada à noite, gritando de medo, dizendo que havia uma senhora que se escondia entre as cortinas do seu quarto. Ela realmente acordava muito assustada, tremendo de medo, e às vezes até urinava na cama de tanto susto. Embora não ignorássemos completamente, sempre achamos que era algo relacionado à mudança. Tínhamos acabado de nos mudar de casa e minha irmã sempre dormiu ao meu lado. Era a primeira vez na vida dela que tinha um quarto só para ela. Tentamos ignorar o assunto e não contamos nada ao meu pai, que era segurança particular e quase nunca estava em casa à noite. Ele chegava quase ao amanhecer e nunca tinha presenciado nenhum episódio estranho com minha irmã. Sempre que acontecia, minha mãe levava minha irmã para seu quarto e quando ouvia meu pai chegar de carro, trazia ela para o meu, deixando minha irmã dormir comigo enquanto ia recebê-lo. Com isso, ele não fazia ideia do que estava acontecendo com ela. Isso durou várias semanas, mas apenas pensamos que era por conta da casa nova, nada mais. Estávamos certas de que iria passar, que em alguma noite minha irmã pararia de ter aquele pesadelo com a senhora que desaparecia atrás das cortinas do seu quarto. Entretanto, uma noite as coisas mudaram e não foi para melhor. O que estou prestes a contar é tão estranho, tão surreal, que em uma fase da minha vida até me perguntei se não se tratava apenas de uma lembrança ruim em que minha mente estava completando com cenários de pesadelos. Vejam, apesar de tudo, minha mãe sempre mandava minha irmã dormir em seu próprio quarto para que ela deixasse de ter medo, para que não se acostumasse a dormir só quando estava acompanhada de alguém. Uma noite, o grito da minha irmã foi mais terrível que qualquer outro. Ela gritou e chorou tanto que dessa vez realmente sentimos que ela estava em perigo. Nos levantamos rápido e ouvimos minha irmã gritar, correndo por todo o quarto, se afastando da porta. Ouvimos como ela tentava abrir a veneziana de todas as maneiras. A porta do quarto dela estava trancada. Não conseguíamos abrir, mas o mais estranho é que essa porta não tinha nenhum tipo de tranca. Era como se alguém estivesse segurando por dentro. Minha irmã gritava que a senhora estava na porta, que não a deixava sair. Eu me joguei no chão para tentar ver se havia alguém ali parado, mas estava tão escuro lá dentro que não conseguia ver nada. Corri para dar a volta e chegar à janela do lado de fora. Ia quebrá-la se fosse necessário, mas consegui destravá-la e não sei como minha irmã pulou para fora, quase caindo de cara no concreto. Por sorte, consegui segurá-la. Estou muito certa de que vi algo lá dentro, na escuridão, um rosto de alguém que se aproximava da veneziana. Corremos para o carro da minha mãe e esperamos lá dentro às 3 até meu pai chegar, cerca de 1h30 depois. Contamos finalmente o que havia acontecido, o que vinha acontecendo. Ele apenas nos ouviu sem dizer muito, e eu tinha certeza de que ele não iria acreditar em nada, mas então percebi que não o conhecia tão bem quanto pensava. Devo dizer que, embora eu já o chamasse de pai há 1 ano, ele não é meu pai biológico. Era o novo marido da minha mãe, que 3 anos após a morte do meu pai, chegou até nós quando mais precisávamos,
quando nos levou para viver em sua casa assim que recebemos a ordem de despejo. Ao entrar, ele foi direto para o quarto da minha irmã e fechou a porta. Lá dentro, ele começou a conversar. Me aproximei e, embora não tenha ouvido tudo, consegui entender que ele estava tentando conversar com o que quer que estivesse lá dentro com ele, embora ele não pudesse ver, acredito. Ele disse que precisava nos aceitar, que éramos sua família, que estaríamos lá para sempre. Ele disse que minha irmã era agora sua neta também, que a protegesse, ao invés de assustá-la e tentar afastá-la dali, que aprendesse a conviver com a presença dela. Eu sei o que vocês podem estar pensando, que nada disso é verdade, que é loucura. Mas a partir da noite seguinte, minha irmã dormiu naquele quarto tranquilamente. Chegamos a ouvi-la falar sozinha algumas vezes, mas rindo enquanto dormia. Felizmente é um episódio que ela esqueceu, mas os outros não. Em algum momento, embora não tenhamos perguntado muito sobre isso, meu pai me disse que aquele quarto havia sido da avó dele. Uma mulher difícil de lidar, para não dizer outras palavras, entende? O quarto pequeno, como era chamado, depois que ela morreu, ficou sem uso, sem que ninguém dormisse nele até minha irmã chegar. Ele nos disse que várias pessoas continuaram vendo a avó andando pela casa à noite, entrando no seu quarto, que a viam espiando pela janela, mas que, aos poucos, essa visão foi ficando mais difusa, até que nunca mais foi vista. Cidades onde as pessoas estão sempre ocupadas, a vida é agitada e sempre há coisas para fazer. Eu moro em uma grande cidade no Canadá. Para manter minha privacidade, vou manter o nome em segredo. Você pode me chamar de Willow. Eu tenho um trabalho um tanto estranho que a maioria das pessoas acharia repugnante. Trabalho na saúde pública da cidade. Limpamos as ruas, ajudamos a substituir encanamentos, cobrimos os lixeiros quando eles estão de folga, etc. É um trabalho sujo, às vezes absolutamente horrível, mas ajuda a cidade a se manter limpa e não ser dominada pela sujeira. Tenho muitas histórias bizarras desse trabalho. Já encontrei partes do corpo de um hospital local após cirurgias, animais mortos, gosma misteriosa e até coisas valiosas. As histórias parecem nunca ter fim com o que as pessoas querem se livrar. Nesse dia em particular, eu estava trabalhando de perto com as equipes de manutenção de esgoto. Havia um bloqueio bem fundo sob a rua principal da cidade e não conseguíamos descobrir qual era o problema. Estava muito profundo para que nossos dispositivos alcançassem. Então lá estava eu, vestido da cabeça aos pés com equipamentos de proteção. Já estava acostumado com isso. Minha estrutura magra me permitia manobrar pelos canos sem muitos problemas. Alguns anos atrás eu ficava absolutamente enojado com isso, mas hoje em dia é apenas mais um dia de trabalho. Verifiquei todo o meu equipamento antes de descer por um bueiro a cerca de 400 metros de onde o bloqueio estava estimado. Era uma passagem antiga, em sua maioria de tijolo e cimento, nada como os canos a que eu estava acostumado. Uma inscrição em um tijolo me disse que o túnel foi construído em 1950. Estava bem desgastado e eu andava com cautela, vagando pelo esgoto. Se não fosse pelo óleo de hortelã que esfreguei no traje, teria sido muito mais insuportável, o suficiente para fazer os olhos arderem e até a pessoa mais experiente engasgar. Fui até o bloqueio, olhando atentamente à frente, certificando-me de me abaixar sob canos de utilidades e ocasionalmente desviando de minas terrestres de dejetos humanos. O fluxo era constante, mas às vezes ficavam presos entre os tijolos que guiavam meu caminho. Finalmente, vi o que exatamente estava bloqueando a passagem, após algumas curvas nos túneis intermináveis. Era uma massa bastante grande, empilhada até a metade da passagem. Cheirava horrivelmente mal.
Suprimi a vontade instintiva de engasgar e comecei a trabalhar com minhas ferramentas, tentando puxar, cortar e arrancar o bloqueio. Vi alguns insetos gigantescos correndo por ali, o que foi o suficiente para me dar arrepios. Continuei, eventualmente reduzindo a massa a 1/4 do caminho, quando parei, horrorizado ao ver algo se mexer. Recuei lentamente, absolutamente aterrorizado com o que poderia ser. Havia sons vindo da pilha que pareciam humanos, mas mais profundos. Não sei se era algo instintivo na minha mente, mas lutei contra a vontade de correr, pensando que talvez fosse um animal que conseguiu cair em um bueiro ou algo mais que precisava de ajuda. Fiquei cutucando a pilha com a ponta de uma chave inglesa, e então ela se mexeu, revelando uma pessoa coberta de lixo, dejetos e algo velho e vermelho. Eu não conseguia entender o que estava vendo, mas o cheiro era horrível. Um cheiro que qualquer outro ser humano não acostumado aguentaria. Tudo piorou quando aquela pessoa se levantou e me olhou com olhos profundos, com um ódio que consegui sentir. Eles refletiam uma cor amarelada com minha lanterna. Eu não sabia como reagir, então por um tempo fiquei paralisado ali. A pessoa se sacudiu, me encarando antes de parecer sorrir, e deu um passo em minha direção. Isso fez meu corpo se mexer. Comecei a correr pelo túnel, rezando para que estivesse pegando as curvas certas e não me perdesse embaixo da terra. Deixei a maior parte do meu equipamento para trás e estava correndo mais rápido do que deveria, escorregando e deslizando na lama nojenta enquanto a pessoa me perseguia, rindo como um maníaco doentio. Eu estava correndo pelos túneis infinitos antes de perceber que nada parecia familiar. Não havia grafite, nem inscrições dos colegas de trabalho. As paredes de tijolos pareciam se fechar ao meu redor, enquanto eu entrava em pânico cada vez mais. Virei à direita, esperando que houvesse outra curva que me levasse de volta ao caminho certo. Aquela coisa estava bem atrás de mim, tentando me alcançar. Eu sentia isso. Não conseguia entender como ou por que aquilo estava acontecendo, mas estava apavorado. Minhas pernas queimavam e meus olhos se enchiam de lágrimas. Minha respiração estava curta e ofegante enquanto eu corria, tentando não desabar de cansaço. Eu corria pelo corredor sem curvas visíveis e a queimação nas pernas começaram de verdade. Meus músculos estavam se contraindo, a maioria até tremendo, mas continuei até sentir uma dor lancinante no ombro. Aquela coisa tinha me atingido com algo, deixando um corte aberto. Eu gritei de dor e me esforcei, tentando ao máximo manter a velocidade que estava. Graças a Deus encontrei o caminho até a escada, a que eu estava procurando, e gritei enquanto praticamente subia correndo em direção ao bueiro, deixando a pessoa para trás naquele esgoto. Em algum ponto, pelo barulho, parecia que ela parou de me seguir. Mas por que e quando? Relatei desesperadamente o que havia acontecido para minha equipe e até mostrei o machucado que se estendia do meu ombro até a metade das minhas costas. Minha equipe ficou cética, dizendo que era uma alucinação causada pelos vapores e que eu poderia ter rasgado o traje ao roçar contra os tijolos. Talvez houvesse uma barra de ferro velha lá embaixo que tenha se prendido em mim. Fui rapidamente enviado ao hospital para tratamento. Recebi um monte de pontos e injeções para diversas doenças. Meu depoimento posteriormente foi tomado pelo meu servidor. Ele, porém, também não acreditou em mim, mas me deu um pequeno sorriso falso de compreensão. Tive a semana seguinte de folga para me recuperar e me recompor. Agora já estou a todo vapor. Eu estava acampando em Utah para uma pequena escapada de fim de semana. Realmente não era nada de especial. Eu tinha subido até um pequeno lago e só ia ficar lá por uma noite. Quando cheguei, estava mais cheio do que eu esperava. Quero dizer, havia 2 grupos perto da praia, então não estava lotado de pessoas nem nada.
mas definitivamente não estava tranquilo também. Por volta das 5, no entanto, ambos os grupos começaram a arrumar suas coisas, e dentro de 1 hora eles deixaram a área. Com apenas 1 hora de luz do sol sobrando e a praia só para mim, eu rapidamente troquei de roupa, coloquei meu maiô e pulei no lago. Fiquei lá por uns 10 minutos, não por muito tempo, quando olhei de volta para o acampamento. A floresta estava calma e o sol se pondo por trás das árvores, mas além da praia, um pouco dentro da floresta, uma pessoa estava me observando. Estava longe demais para eu ver muitos detalhes, mas era definitivamente um homem, e ele estava definitivamente olhando para mim. Assim que percebi que ele estava me observando, ele virou a cabeça e caminhou mais para dentro das árvores. Foi assustador demais para não me deixar um pouco nervosa. Mas pensei que talvez era apenas um cara de um dos grupos que talvez tivesse esquecido algo. O jeito como ele estava simplesmente parado lá, olhando diretamente para mim, ainda era muito perturbador. Eu voltei para a praia e fui para minha barraca. Me enxuguei e fiquei alerta, escaneando a floresta em busca daquele homem. Preparei uma pequena refeição e continuei olhando ao redor, procurando por ele. 1 hora inteira se passou e não houve mais avistamentos, então imaginei que estava tudo bem. Fiquei acordada até tarde, pelo menos umas 2 horas depois do pôr do sol, principalmente olhando para as estrelas e descansando. Pode parecer chato só ficar sentada lá, mas na verdade é muito agradável. Depois de um tempo, entrei na minha barraca e deitei no meu colchão de dormir. A caminhada até lá deve ter me cansado porque adormeci rapidamente. Assim que acordei, me senti estranha. Não sabia por quê. Era o meio da noite e estava completamente escuro dentro da barraca. Tudo o que eu podia ouvir eram os insetos cantando lá fora e uma brisa calma soprando contra as paredes de tecido. Fiquei deitada ali por um tempo, talvez uns 30 segundos com os olhos abertos, mas sem conseguir ver nada. Então meus olhos começaram a se ajustar um pouco. Eu conseguia ver contornos fracos das coisas dentro da minha barraca, e enquanto movia os olhos ao redor, eles caíram sobre o zíper. A aba da barraca estava aberta, e entre a abertura havia uma forma. Eu devo ter olhado para aquilo por uns 5 segundos, enquanto meu coração disparava, antes que minha visão se tornasse clara o suficiente para eu distinguir um par de olhos olhando para os meus. A adrenalina correu por todo o meu corpo e meus instintos assumiram o controle. Eu peguei minha lata de spray de urso que estava ao meu lado e disparei direto na abertura. Ele gritou muito, e eu ouvi seus passos se afastando da barraca enquanto eu começava a lacrimejar e a tossir. Eu procurei na minha mochila pelo meu canivete, então pulei para fora, completamente preparada para lutar pela minha vida, mas o homem tinha sumido. Eu nem sabia para qual direção ele tinha ido, mas não perdi tempo. Me apressei para juntar minhas coisas e usei meu GPS portátil para me guiar de volta ao carro sem precisar seguir a trilha. Chamei a polícia para vir me buscar, porque naquela altura meus olhos estavam queimando por causa do spray de urso. Eles não encontraram nada, mas não sei o quanto eles procuraram. Quem quer que fosse, e o que ele queria, eu honestamente não sei. Mas com a imagem daquele cara olhando para dentro da minha barraca gravada na minha mente, eu não vou acampar de novo por um bom tempo. Muitas vezes chamamos de loucos aqueles que nos contam que viveram algum evento sobrenatural, seja por experiências com bruxas, espíritos ou falhas na realidade. Sou um homem de 35 anos, prestes a completar 36. Ao longo da minha vida, passei por algumas situações pelas quais me chamaram de louco, mas mesmo assim vou me animar a contá-las. Meu nome é Marcelo Gonçalves e sou natural do Chile.
Primeiro, gostaria de comentar que, quando era pequeno, eu era bastante medroso. Eu morava no campo e, além disso, cresci rodeado de histórias que aconteceram com meus familiares. Por exemplo, houve um tempo em que eu visitava muito a casa de uma tia, porque nós tínhamos muito carinho um pelo outro. Eu contava minhas coisas para ela e ela contava as dela para mim. Acontece que, por uma razão ou outra, sempre acabávamos falando de histórias paranormais. Além disso, muitas coisas estranhas também aconteciam com a gente. Por exemplo, chegamos a ouvir o típico choro de um bebê durante uma semana. Um dia minha tia passou pela casa de uma vizinha que morava perto do local onde ouvimos o bebê. A senhora comentou que pensava que o barulho vinha da casa da minha tia. Lembro-me que isso era no campo. Além disso, atrás da casa da minha tia, havia um bosque de eucaliptos que também tinha suas histórias. O choro do bebê parou de ser ouvido em uma tarde, quando estava prestes a anoitecer. Eu me preparava para me despedir da minha tia e das minhas primas, quando o choro do bebê foi ouvido novamente. Minha tia e eu ficamos alertas e saímos para procurar o que estava provocando o choro. Vimos um vulto negro que entrou em um casebre e transformou o choro do bebê nos gritos de uma gata no cio. Um vento frio começou a soprar e nos arrepiou até a espinha. Não sei se fui corajoso ou tolo, mas peguei uma pedra e a lancei contra o casebre, xingando. Depois disso, não ouvimos mais nada. Outra coisa que minha tia contava é que, quando era pequena, gostava de brincar na entrada do bosque. Cabe mencionar que a casa onde cresci era a casa do meu avô, onde ela também cresceu. Acontece que uma tarde, enquanto ela brincava quase ao anoitecer, um vento muito forte começou a soprar como se viesse do centro do bosque. Ela não deu importância e continuou com o que estava fazendo. Mas, depois de 5 minutos, ela ouviu um zumbido, como se fosse de uma abelha gigante. Depois tudo ficou em silêncio e em seguida apareceu uma luz vermelha, tipo carmesim. Minha tia disse que a luz passou voando por cima dela em direção às montanhas. Talvez estivesse no bosque, ou talvez tenha sido apenas uma coincidência estar lá. De qualquer forma, não duvido da palavra da minha tia. Ela também me contou que um irmão seu foi atacado por um duende quando eram pequenos. A crença nesses seres é bem comum nessa parte do país, mas é tratado de formas diferentes em outros países da América, como Brasil, Argentina, etc. Meu tio era bastante rebelde e tratava mal a minha avó. Ele respondia mal e era muito grosseiro. Enfim, um dia meu tio gritou com minha avó e eles brigaram feio. Meu avô naquela época era muito dado à bebida e chegou em casa bêbado. Meu tio saiu para o banheiro, que ficava a alguns metros do bosque, e então começou a correr ao redor da casa. Ele gritava por ajuda, mas ninguém o ouvia, até que depois de várias voltas, meu tio tropeçou e caiu. Foi nesse momento que um duende o atacou, dando-lhe chutes e socos. Além disso, ele foi arranhado por todo o corpo, até em partes onde a roupa permaneceu intacta. Quando foram vê-lo, o duende já o estava arrastando em direção ao mato. Não foi até que ouviram o barulho dos meus familiares que o duende o soltou. Minha tia disse que só conseguiram ver o pequeno vulto correndo em direção ao interior do bosque. Minha avó pegou meu tio e o levou para o posto de saúde que ficava em frente à casa. Meu tio estava completamente em estado de choque. Ele gritava que um demônio o havia atacado. Na próxima história, falo de mim e lembro que, quando era pequeno, tinha sonhos muito estranhos. Bem, eu os via como sonhos, mas pode-se dizer que eram mais como desdobramentos, nos quais eu podia ver meu corpo dormindo de cima. Ao mesmo tempo, também via seres alongados, vestidos com túnicas e pele cinza. Ver essas criaturas me dava muito medo, mas eu ficava ali observando o que faziam. As pontas dos dedos deles se iluminavam e percorriam todo o meu corpo. Eram 4 seres, mas com o passar do tempo, apenas um deles continuou a me visitar.
Foi aí que comecei a sentir menos medo. Quando conto essa história, ninguém acredita em mim. As poucas pessoas que acreditaram dizem que foram apenas sonhos provocados pelo fato de eu brincar muito. No entanto, eu sabia que eram reais. Às vezes, essas criaturas me visitavam 2 ou 3 vezes por semana. Quando restou apenas um, eu me atrevi a perguntar o que ele estava fazendo. Ele me olhou e experimentei algo muito estranho. Foi como se, através dos meus olhos, ele pudesse me transmitir imagens que iam diretamente para a minha mente. Eu via uma cidade que parecia ser do futuro, e muitas cidades estavam fundadas em bosques com árvores gigantes. Depois vi outra cidade, mas esta era subterrânea. Em seguida, houve várias explosões e fumaça por toda parte. Outra coisa que me chamou a atenção foi que nunca havia outros seres como ele, apenas pessoas normais. Depois de ver tudo isso, aquele ser com o dedo iluminado tocou minha testa e com a outra mão tocou meu corpo que estava na cama. Essa luz me ofuscou muito e me fez voltar ao meu corpo. Quando abri os olhos, estava sentado na minha cama, recém-despertado. Foi algo extremamente estranho. Os anos se passaram e no período escolar, fiquei mais intrigado com o tema OVNI e o sobrenatural. Sempre que tinha a oportunidade, procurava vídeos e lia tudo relacionado a avistamentos. Quando tive um celular com acesso à internet, entrei em contato com tudo relacionado a viagens astrais. Depois de ler experiências e ver alguns vídeos, comecei a praticar com música e recitando mantras. Enfim, um dia consegui fazer isso de maneira muito consciente, mas senti um medo muito grande e inexplicável. Tive tanto medo que não consegui me mover dos pés da cama até acordar. Alguns dias depois, sem procurar, comecei a sentir como se estivesse me elevando até o teto da casa. Em um ponto abri os olhos e de fato estava quase no teto, flutuando. Baixei os pés e quis sair do quarto, mas novamente o medo me paralisou. Foi então que virei a cabeça para o quarto da frente e vi um homem grande com costas imensas. Ele usava uma jaqueta longa que cobria os pés. Não consegui distinguir mais detalhes porque era apenas uma sombra escura. De repente, um par de olhos amarelos cravou a sua visão em mim. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, o homem começou a caminhar em minha direção, chegando até os pés da cama onde eu estava deitado. Ele me olhou e, depois de alguns minutos, seus olhos mudaram de amarelo para um vermelho intenso. Juro que foi algo incrível que me deixou com muito medo. Aquela coisa me segurou pelo braço e tentou me tirar da cama. Sem saber o que fazer, já não conseguia rezar nada, e minha mente estava em branco. Foi quando, entre balbucios, consegui dizer a palavra mãe. Como meu corpo já estava pendurado pela metade fora da cama, acordei e gritei mais forte: mãe! Fiquei alguns segundos no ar até que me soltaram. Essa foi a última vez que tive um desdobramento. Agora já não moro mais naquela casa e estou com vontade de tentar novamente. Já tenho mais experiência e me informei melhor. Eu estava de folga naquela noite, relaxando em casa. Meu colega de quarto estava fora da cidade por alguns dias, visitando os pais, e como sou um pouco notívago, eu gostava de ficar acordado até tarde. Já era por volta da meia-noite, e eu estava tomando uma cerveja enquanto assistia TV, quando ouvi um som fraco vindo de cima de mim. No começo, eu nem percebi o som, como se meu corpo simplesmente o ignorasse, mas depois de alguns segundos, algo me atingiu ao perceber que não poderia ser meu colega de quarto, como geralmente seria. Olhei para o teto e silenciei a TV para tentar ouvir de novo. Alguns segundos se passaram, mas não houve nada. O som era tão suave que, com a TV ligada quando o ouvi, eu não tinha ideia do que poderia ter sido, ou mesmo de onde no andar de cima ele veio. Embora isso pareça meio bobo da minha parte,
Eu realmente não senti vontade de me levantar e não estava preocupado o suficiente para sentir a necessidade de verificar. Abri o mini frigorífico que tinha ao lado do sofá, peguei outra cerveja, abri e tomei alguns goles para voltar a relaxar. Mas antes que eu pudesse voltar o som da TV, ouvi aquele mesmo som de batida acima de mim. Olhei novamente para o teto e, depois de um momento, pude ouvir passos sutis caminhando lentamente no quarto logo acima. Meu corpo todo ficou dormente. Levantei-me do sofá e fui até as escadas. Fiquei parado no final da escada e podia ouvir um som de batida ressoando pelo corredor. Chamei pelo nome do meu colega de quarto. Eu sabia que não poderia ser ele, mas estava apenas torcendo para que de alguma forma fosse. Depois de não obter resposta, comecei a subir as escadas e acendi as luzes do corredor do andar de cima. Estava vazio, mas a porta no final do corredor estava aberta. Era o quarto do meu colega de quarto, mas eu tinha 100% de certeza de que a fechei no dia em que ele saiu, e eu nunca fui lá desde então. Então não deveria haver motivo para ela estar aberta. Meu coração estava disparado enquanto eu caminhava pelo corredor e olhava dentro do quarto. Estava do mesmo jeito de quando ele saiu. Tudo estava limpo e nada fora do lugar. Em seguida fui verificar todos os cômodos e ainda assim não encontrei nada. Não dormi naquela noite e passei os próximos dias nervoso enquanto esperava meu colega de quarto voltar para casa. Nunca mais ouvi aqueles sons depois daquela noite, nem tive portas abrindo aleatoriamente daquele jeito. Até hoje, eu não sei o que aconteceu. Talvez alguém tenha encontrado uma maneira de entrar e sair sem que eu soubesse, ou talvez tenha sido outra coisa.